Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química Interativa. É um prazer imenso estar com vocês aqui para dar continuidade às aulas do estudo dos gases, projeto de química, qual química se estuda no segundo ano do ensino médio. Desde já agradeço a vocês e peço que dê um like ou compartilhe este vídeo e sejam bem acomodados a este conteúdo, dando continuidade nos estudos de gases, onde nós estudamos as variáveis, volume, pressão e temperatura. Hoje nós vamos iniciar a aula conhecendo as leis físicas dos estados, as leis físicas dos gases, que são leis experimentais que mostram como varia o volume de um gás quando a pressão e a temperatura desse gás variam. Considerando, por exemplo, que essas variações são também transformações físicas, pode-se concluir que essas leis são mais pertinentes ao campo da física, como da componente curricular física, do que da química. Mas é importante também para os químicos conhecer como variam essas variáveis no estado gasoso. Então, algumas expressões comumente usadas são: estado de um gás são as condições de volume, V, Vão gravando aí essas unidades que a gente vai precisar futuramente. Pressão, que delimitamos P, e temperatura, que nós delimitamos T, em que esse gás se encontra. Outra expressão usada comumente são variáveis de estado, que são as grandezas: volume, pressão e temperatura, e transformações gasosas, que são as variáveis de volume, pressão e ou temperatura. Muito bem, então, dando seguimento, vamos passar a conhecer a primeira lei física do estado gasoso, que é chamada de lei de Boole-Mariotte. Essa lei, imagina que você pegar uma bomba de encher pneu de bicicleta ou uma seringa de aplicar vacina ou injeção, você puxar o êmbolo totalmente para fora deste equipamento e fechar a saída com o ar com o seu dedo e depois empurrar o êmbolo. Você vai notar que é possível deslocá-lo um pouco para dentro. Então, quanto maior for a força que você conseguir encher, maior será o deslocamento. Essa lei nós chamamos: se a variação da pressão, a temperatura é constante, então nós vamos chamar essa lei de transformação isotérmica. Veja aqui, nós temos dois estados. O primeiro estado, nós temos aqui a pressão 1 e o volume 1 em uma massa constante e também temperatura constante. Quando passamos a transformar essa matéria para o estado 2, você vai ver que nós temos ao aplicar a pressão, esse volume vai comprimir, Então, o que se observa aqui nessa figura é exatamente isso. Sob temperatura constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é inversamente proporcional à pressão, Então, vamos conhecer a primeira lei de Boole-Mariotte. É isto aqui. Então, grave aí no seu caderno. Então, sob temperatura constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é inversamente proporcional à pressão. Podemos observar que o produto pressão vezes volume é constante. Observa aqui na tabela comigo. Na primeira coluna nós temos a pressão, que é dado em atm, atmosfera. Então nós temos aí 2, 4, 6, 8. Você observa que vai crescendo a pressão.
Por outro lado, o volume vai diminuindo. Veja que está em 600, depois 300, 200, 150. Isso quer dizer que há uma temperatura constante, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, o produto, neste caso, é uma constante. Todas as multiplicações que você fazer aqui vai dar 1.200, né? Então, o produto é constante. A representação matemática vai dar pela seguinte equação. Pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2. Ou pressão vezes o volume é igual a uma constante. E a representação gráfica desta lei é uma isoterma. E, portanto, matematicamente corresponde a um ramo da hipérbole equilátera, né? Então, você vê que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, o produto vezes a pressão vezes o volume é constante. E você quiser fazer uma pesquisa mais a fundo, você vai pesquisar sobre Robert Boyle e Edmund Mariotti. Esses cientistas deram um grande passo e desenvolveram a primeira lei da física. Vamos lá conhecer a próxima lei, a lei de Gay-Lussac. Imaginamos que se você encher um balão de borracha dessas bexigas que fazemos aniversário, você vai colocar em uma geladeira e verá que o volume desse balão vai diminuir, ou seja, vai comprimir. E se você tirar esse balão de dentro da geladeira, com o passar do tempo ele vai voltar ao normal. O que eu quero concluir com isso? Que o aquecimento de determinada massa de gás, mantido a pressão constante, pode-se dizer que é uma transformação isobárica. Lá, na outra lei, nós conhecemos a isotermo, que é uma constante que nós chamamos de isotérmica. Aqui é uma transformação isobárica, na lei de Gay-Lussac. Então, aí está o balão. Quando você coloca ao resfriamento, ele diminui de volume. Ao sair do resfriamento para o aquecimento, ele volta ao normal. É o que está dizendo nesta figura. Aqui na transformação isobárica, você vê que, mantendo a pressão constante e a massa constante desse mesmo gás, no primeiro estado eu tenho o meu volume. Ao aplicar a pressão, eu vou ter também a minha temperatura 1. Quando passa para o estado 2, que eu tenho o volume 2, ele se expande, né? E depois também a temperatura também para o estado 2. Então vamos ver a seguinte informação aqui. Joseph Louis Gay-Lussac, ele nasceu em Saint-Léonard, na França, em 1778 e faleceu em Paris em 1850. Ele fez importantes estudos sobre a expressão dos gases e realizou também a síntese da água, verificando sempre que dois volumes de hidrogênio se combinam com um volume de oxigênio. A simplicidade dessa relação levou Gay-Lussac à descoberta das leis das reações em volumes gasosos, que estudamos mais adiante. Podemos observar também que esta relação do quociente volume dividido pelo produto é constante, que nós vamos observar aqui na tabela. Você observa que na primeira coluna nós temos a temperatura, na segunda o volume, dados em mililitros, e na terceira coluna o quociente, que é volume. Então aqui nós observamos que eu tenho a temperatura. Conforme aumento a temperatura, o meu volume também vai aumentar.
o quociente desta relação matemática vai manter-se constante. Então, podemos dizer que, sob pressão constante, é bom que grave isso, sob pressão constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Na primeira lei, nós vimos que é inversamente proporcional. Aqui não, aqui é diretamente proporcional à temperatura. Se aumenta a temperatura, o volume também irá aumentar e o quociente manter constante. A representação matemática vai ficar da seguinte forma: volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2, né? Ou eu posso descrever da seguinte forma: volume dividido pela temperatura é igual a uma constante. A representação gráfica para esta figura, eu vou colocar em dois eixos, no eixo X e no eixo Y, em que no eixo Y eu tenho o volume e no eixo X eu tenho a temperatura. Então você observa que ao aumentar o volume, passando para o volume 2, e também aumentar a temperatura de T1 para T2, eu vou observar uma reta, que é diretamente proporcional à temperatura absoluta. E nós vamos chamar para esta reta de uma isóbora, que é uma reta. Então, aqui nós temos a expressão matemática e também nós temos a representação gráfica. Vamos passar agora para a lei de Charles, que o aquecimento de determinada massa de gás mantido a volume constante trata-se de uma transformação isovolumétrica ou isométrica ou isocórica. Nesta figura nós temos dois estados. No estado 1 eu tenho a minha pressão 1 e a minha temperatura 1. Sob massa constante e volume constante, ao passar para o estado 2, que é o outro estado gasoso, nós temos aqui a pressão e também nós temos a temperatura. Aqui está Jacques Alexandre César Charles, que desenvolveu essa lei. Se você quiser, faça uma pesquisa mais aprofundada sobre este cientista. Podemos observar que a razão pressão dividido pela temperatura é constante. Vamos observar aqui na tabela. Se eu aumento a temperatura, também irá aumentar a pressão. Já o quociente pressão dividido pela temperatura irá permanecer constante. Parecido com a outra lei anterior, com a segunda lei, nós vamos conceituar dizendo: sob volume constante, a pressão exercida por uma determinada massa gasosa é diretamente proporcional à temperatura absoluta. E a expressão matemática desta lei vai ficar pressão 1 dividido pela temperatura 1, que é igual a pressão 2 dividido pela temperatura 2. Ou podemos descrever da seguinte forma: pressão dividido pela temperatura é igual a uma constante. A representação gráfica também se dá em dois eixos, o eixo X e o eixo Y, onde no eixo Y é a pressão e no eixo X a temperatura. Ao aumentar a pressão 1 para a pressão 2, também aumenta-se a temperatura 1 para a temperatura 2. E com isso eu vou ter um resultado de uma reta. E vou chamar para esta reta de isovolumétrica. Tá? Então, aqui também é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Em resumo, dessas três leis que nós conhecemos, vamos ter como uma observação: as duas últimas leis foram concluídas independentemente por Gay-Lussac e por Charles. Por esse motivo, alguns livros chamam a penúltima lei de primeira lei de Charles Gay-Lussac e a última de segunda lei de Charles Gay-Lussac.
é só uma observação. E aqui um resumo que nós podemos observar das três leis juntas. Na primeira coluna nós temos as transformações, que é isotérmica, é bom lembrar disso, isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Na segunda coluna nós temos o volume, na terceira pressão, na quarta temperatura, a lei dadas aos nomes dos cientistas e a fórmula usada. É muito importante conhecer essas fórmulas. Primeira lei é um produto, pressão vezes volume igual a constante. Na segunda lei, volume dividido pela temperatura igual a uma constante. E na terceira lei, pressão dividido pela temperatura igual a constante. Observa que na isotérmica, o volume varia, a pressão varia, a temperatura é constante. Na isobárica, que é a segunda lei, o volume varia, a pressão é constante e a temperatura varia. Na terceira lei, o volume é constante, a pressão e a temperatura que vão variar. Gravando tudo isso, na segunda e na terceira lei é uma reta e na primeira lei é uma isotérmica, tá? Vamos lá fazer um exercício, mas antes de fazer um exercício, reforça o pedido que você dê um like se gostou e se não gostou também dê um dislike, compartilhe com seus professores, com seus colegas, alunos e desde já a gente agradece por você fazer isso. Então o primeiro exercício é da Escola de Engenharia de Mauá, do estado de São Paulo. Eles propuseram este exercício de um estado inicial de 4 litros a 2 atm 300 Kelvin. Um gás perfeito é submetido a uma expressão isobárica até duplicar o seu volume. Observe, até duplicar o seu volume. Em seguida, é comprimido isotermicamente. Olha, isotermicamente, qual é a lei? Até o seu volume original e, finalmente, o volume constante é resfriado até a sua pressão inicial. O que o exercício está pedindo? A. Represente as transformações num diagrama de pressão em função de volume. Na letra B, calcule a temperatura do gás durante a compressão isotérmica e a pressão por ele atingida ao seu final. Então vamos lá para a resolução. Nós temos aqui na letra A, você vai colocar dois eixos, o X e o Y. No Y você vai colocar a pressão em ATM, como está lá, tá? Pressão em ATM. E no eixo X, volume em litros. Depois nós temos aqui que começamos de 4 litros e se duplica, vai para 8 litros, né? Então vamos lá, 8 litros e também a pressão vai duplicar, que vai para 4 atm. Agora vamos ligar os pontos, né? Ligamos aqui ao ponto de 2 a 4 e também ligar o ponto de 4 a 8. Ao fazer isso, vou verificar que o estado passar de 1 para 2 e para 3 voltar ao estado inicial. Isso daqui nada mais é que uma isoterma, tá? Então esta é a representação gráfica da resolução da questão A. Agora vamos para os cálculos. Do estado 1 para o estado 2, a pressão é constante. Você observa aqui no gráfico que a pressão é constante, 2 atm. Então temos que o volume 1 dividido pela temperatura 1, usando a expressão matemática que aprendemos, tá? É igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2. Aí nós temos que 4 vai ser dividido pela minha temperatura, que é 300, igual a 8, que foi duplicado, né? Dividido pela temperatura 2, que eu não tenho. Essa temperatura de 600 Kelvin é a temperatura durante a compressão isotérmica e no seu final o próprio gráfico indica que pressão 3 é igual a 4 atm. É isso aí, pessoal. Desde já eu agradeço a todos que participam, que vão assistir essa aula e que esta aula possa colocar um bom entendimento sobre o estudo dos gases. Na próxima aula nós vamos entender
um estado, né, o estado das colisões das moléculas gasosas. Desde já, muito obrigado.